Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h32, é tempo de esperançar. Hoje nós estamos aí, uma reflexão muito interessante nós vamos ter hoje. E uma reflexão que tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse país. Né? Oi, Isabel, minha filha, paz e bem, como é que você está, menina? A reflexão de hoje é uma reflexão muito interessante, sabe, Isabel? Tem vivido no Brasil, no mundo, né? E talvez eu traga aqui uma visão que as pessoas não estão acostumadas a ver. Oi, Maria Alice, boa tarde. Hoje está menos gelado. Não está quente, não. Está menos gelado, né? Assim, se eu ficar no sol, acho que eu consigo até não ficar com muito frio. É gozar, tem uns amigos meus do sul que me perguntam: Bernardo, mas está frio aí? Eu falo para eles: olha, carioca é o seguinte, abaixo de 28 a gente está de casaco. Até eu provar que não é Covid, entendeu? Deus me livre, eu não posso fazer crise de asma, não. Entendeu? Em novembro eu passei esse aperto. Em novembro a gente teve um surto de Covid no Instituto, lá no meu serviço. No meu andar a gente teve 10 casos. Oi? Travou? Voltou, oba! Paz e bem, pessoal. Deixa eu mexer no 4G porque está travando. Já voltou? Denise, paz e bem. Fátima, paz e bem. Já voltou? Vocês estão bem? Até pus no 4G para ver se não trava. Voltou, que bom, que bom. Que bom, deu uma travada feia. Né? Daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu vou fazer uma interpretação hoje que eu acho que ninguém nunca fez. Eu acho que eu pelo menos, nunca vi ninguém fazer. Tá? Hoje eu vou de heterodoxia. Estou no módulo de... Vou fazer uma revisão que ninguém fez. Mas olha, pessoal, isso não é porque eu quero. É porque eu tenho analisado algumas coisas e tenho visto que essa reflexão de hoje é necessária. Né? Eu não sou uma pessoa que... quero fazer uma coisa diferente por querer fazer uma diferente. Ou, eu vou fazer uma leitura que todo mundo sempre fez porque eu quero fazer assim. Eu faço o que eu acho que é preciso para as pessoas. Tá? Bom, vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho,
teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando. Jesus, conhecimento deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e glorificou a Deus por ter dado poder aos homens. Palavra da salvação. Bom, o Evangelho levanta-te e anda. Inclusive, muitas pessoas falam essa frase, né? Mas eu acho que as pessoas não capturaram toda a grandeza desse Evangelho, né? E normalmente, quando a gente faz a reflexão desse Evangelho, e eu já fiz essa reflexão algumas vezes, tá? É para mostrar o seguinte, que a primeira cura não é uma cura física. A primeira cura é a cura espiritual. Porque o compromisso de Jesus é um compromisso que passa pelo espiritual. Por outro lado, o físico é importante. Não é muitas pessoas. E eu já fiz essa reflexão algumas vezes quando foi necessário. Oi, Diane, paz e bem. Então, não há nada de errado nessa interpretação. Não há nada de errado, né, na gente falar da grandeza de Jesus, que Jesus perdoa os pecados, que isso foi feito pela falta de fé, está certo. Mas eu acho que a gente precisa de uma reflexão a mais. E esse texto nos dá a oportunidade. Jesus, ele não vai para um lugar qualquer, ele vai para a sua cidade. Ou seja, ele vai para um lugar onde ele é conhecido, não é um lugar onde ele é desconhecido. E Jesus já tinha tanta fama que trazem para ele um paralítico. E devia ser uma pessoa com uma limitação muito grande, porque ele vivia deitado numa cama, né? Então, era até uma pessoa que todos achavam que deveria ter cometido um pecado muito grave, porque ele não consegue sequer se locomover, né? Na escala dos pecados e das deformidades, você não poder se locomover indica um pecado muito grande. Então, essa pessoa, vamos dizer assim, vivia numa situação muito desconfortável, de muito pouco respeito. E ela procura Jesus. E olha, assim, como a coisa é difícil. O que Jesus fala? Observem a ternura de Jesus. Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Observa como Jesus se encontra com aquela pessoa, né? E se encontra com ela com carinho, com atenção, com cuidado. Ele não se encontra com aquela pessoa numa situação de cobrança, numa situação de desprezo. Não. É com carinho e cuidado. Por outro lado, e isso é que é interessante, um grupo de pessoas, ao ver Jesus falar, seus pecados estão perdoados, quais são as duas reações possíveis frente a isso? Deus perdoou os pecados desse homem. Que coisa fantástica! Olha que bem ele fez para ele. Louvado seja
Deus por ele ter perdoado os pecados. Olha, era um motivo de você ter uma alegria, ter uma felicidade, né? A pessoa conseguiu o perdão dos pecados. Mas havia ali um grupo de pessoas que só entendia a lei. E quando eles olham aquilo, eles acham um absurdo. Que? Ele não pode perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados? O que ele está falando não pode. Ele está blasfemando. Sabe, é óbvio que o mestre da lei que estava ali não tinha a noção que era Deus encarnado na forma de um ser humano e que Deus não pode blasfemar e que Deus tem o poder de perdoar os pecados. Mas ele vivia pela lei e ele achava que a lei era a única coisa importante e ele estava tão atrelado à lei, tão preso, tão grudado na lei, que não havia espaço para o amor no coração dele. Não havia um espaço no coração dele para ele virar e falar assim: oi, Pedro, paz bem. Para ele virar e falar assim: não, mas olha só, será que não tem como perdoar os pecados? Paz e bem, Pedro. Será que não tem como perdoar os pecados? Será que não tem como a gente acolher esse irmão? Será que não tem como a gente trazer ele de volta? Ah, mas a lei diz que só Deus pode perdoar os pecados. Sim, mas não tem aí um jeitinho, não dá para a gente conversar. Porque o problema do mestre da lei não é ele querer seguir a lei. Nota bem, existe até um certo problema, às vezes, porque as pessoas não têm determinadas coisas. Paulo até meio radical, né? A letra mata e o espírito vivifica. A lei mata o espírito da vida. Mas Jesus fala claramente: eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à plenitude. E se a gente for pensar assim, de forma séria, né? Se a gente for pensar, na verdade, será que a plenitude da lei divina é aquela que exclui, é aquela que discrimina, é aquela que afasta? Esse é o problema do mestre da lei, é que ele vive a lei pela lei e não consegue viver a lei pelo amor. Esse é o grande problema, né? Jesus deu a oportunidade para que a pessoa tivesse os seus pecados perdoados e pronto. Jesus sinaliza para aqueles mestres da lei: olha, tem um caminho diferente. Só que eles não têm amor no coração. Eles não usam da imaginação que Deus deu a eles para fazer o bem. A única paixão, a única pulsão da vida deles é a lei. Então, se está escrito A na lei, tem que ser A. Não pode dar uma olhada e tentar ver uma solução que possa ajudar o seu irmão. E é por isso que, frente a uma realidade fantástica, maravilhosa do perdão dos pecados, eles reagem dizendo: este homem está blasfemando. É por isso que eles, frente ao autor da lei, usam a lei para atacá-lo. Frente àquele que pode perdoar os pecados, eles dão um pecado àquele
que é isento de todo o pecado. Porque quando você vive a regra pela regra, quando você afirma por afirmar, você fica tão cego que nem a mais perfeita lei é possível. Você entende a lei pela metade. E aí, eu sou obrigado a falar que nós vivemos isso hoje na igreja. Como é que é, Bernardo? Nós vivemos isso hoje na igreja. Mas, Bernardo, a lei de Moisés a gente não segue. Não. Mas a gente tem as regras, e as regras estão se tornando uma nova lei. A gente cada vez está mais preocupado no que está escrito do que o que está vivo na nossa frente. É como se a gente se tornando tão burocrata, tão ligado à lei, que a lei começa a ocupar o lugar de Deus. Né? É o culto excessivo à doutrina. E o pior de tudo é o seguinte, é que a gente sabe que a doutrina não é imutável. A gente sabe que a doutrina da igreja que segue Jesus é uma doutrina que muda. Bernardo, como é que você fala isso? Mas é verdade. Né? Eu morro de rir quando as pessoas virem e falam assim, a doutrina de 2000 anos da muda, que é uma maravilha. Só para vocês terem uma ideia, durante uns 2 ou 3 séculos, você só tinha oportunidade de ter seus pecados perdoados 2 vezes na vida. Uma quando você era batizado e outra quando você fazia uma confissão. E a confissão, ela não era como é hoje. A confissão, por exemplo, implicava em você ser excomungado, você era retirado da comunhão, passava por um período de arrependimento, de práticas penitenciais, e aí depois você era reintegrado à igreja. Então, óbvio que nessa realidade você não fazia exame de consciência como você faz hoje em dia. Né? A doutrina de 2000 anos, nós tivemos padres casados na Igreja Católica por mais tempo do que nós temos o celibato. Muitos aqui que estão vivos hoje são de uma época onde as missas eram essencialmente de manhã. Quase não havia missa à noite ou à tardinha. Sabe por quê? Porque você tinha que fazer 12 horas de jejum. Se não fizesse 12 horas de jejum, não podia comungar. Então o pessoal usava as horas da noite para poder fazer as 12 horas de jejum. A doutrina muda. A doutrina muda. Mas existem pessoas que querem agora viver uma coisa como se as regras fossem o grande objetivo da vida. E essas pessoas que querem viver a vida pela regra e que não conseguem entender que a regra foi feita para nós e não nós fomos feitos para a regra. Como Jesus fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Né? As pessoas se fixam tanto na doutrina, citam tanto a doutrina, citam tanto as regras litúrgicas, o cânone, o catecismo, o código de direito canônico, o documento não sei qual, a congregação da doutrina da fé, tanto
tanto, que não conseguem ver a graça ao lado delas. Como esses mestres da lei não conseguiram ver a maravilha do pecado perdoado, hoje nós temos pessoas que estão mais preocupadas com a altura da barra da saia, ou a hora que a pessoa chegou na igreja, ou se ela reza o terço direitinho, ou se ela fez a abstinência de carne na sexta-feira, do que se a pessoa vive uma vida seguindo Jesus. Seguir Jesus vira secundário. Proteger a vida vira secundário. Amar sinceramente o teu próximo vira secundário. O amor, que é aquilo que gera vida. O amor, que é aquilo que dá a luz ao mundo, que cuida de todos nós, que nos protege, nos acolhe, passa a ser secundário. Entre acolher a pessoa que vem à igreja e apontar o dedo dizendo que ela tem pecado disso, pecado daquilo e pecado daquilo outro, esses mesmos que chamaram Jesus de blasfemo hoje apontam os pecados. Nós temos pessoas que são capazes de reclamar de missa de sétimo dia, porque a pessoa era isso, a pessoa era aquilo outro, e esquecem que o pai ou a mãe, ou os dois pais, ou a família inteira, pediram a missa. E são uma comunidade que sofre. E aí, em vez da gente acolher aquele que sofre, a gente condena aquele que sofre. A gente exclui, a gente afasta. Eu fico imaginando se a mulher cananeia conhece Jesus e fala assim, mestre, cura a gente e tal. Não, vocês são cananeus, vocês estão fora. Observa que até Jesus fala, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, mas os cachorros têm direito às migalhas. É verdade, está curada. Ou seja, o próprio Jesus ouve e muda, mas há pessoas que podem ouvir qualquer coisa e não mudam, porque elas estão paradas, presas à doutrina, como outros estavam presos à lei. Oi, Wallace, japonês. Sabe, é muito terrível ver pessoas que não conseguem desvencilhar da doutrina para viver o amor. Que não conseguem olhar para a doutrina, para as regras, para os mandamentos, com um olhar amoroso, um olhar misericordioso, um olhar criativo, imaginativo. Olha, se nós temos imaginação, raciocínio, é porque Deus nos deu essa faculdade. E ele nos deu para que nós possamos permitir que outros lucrem com elas. Então, era muito mais lógico que eu usasse a minha imaginação para encontrar uma forma de trazer a pessoa mais e mais para perto de Jesus, do que usar a minha imaginação para acusar a pessoa e seguir uma regra que exclui, que tira a dignidade, que ofende e que afasta as pessoas de Jesus. Amém? Bom, pessoal, acho que essa era mais ou menos o que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido proveitoso, interessante, né? Eu acho que a grande mensagem é essa: a gente não pode viver na igreja seguindo Jesus como se a doutrina fosse o bem absoluto. O bem absoluto é o amor, é a inclusão, é a dignidade do ser humano, é a vida.
Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Denise também. Maria Alice também. Tá? Oh, que bom, o pessoal gostou. Gostou, né? É gozado que se tem determinados grupos que eu falo isso, as pessoas ficam revoltadíssimas comigo. Né? Mas o mais interessante é que a gente sempre fez isso. Isabel também está mandando amém. Né? A gente sempre fez isso, a gente sempre olhou a realidade. Né? Inclusive o Concílio Vaticano II, né? Você tinha 3 grupos no Concílio Vaticano II. Um grupo era o grupo, Diane está mandando amém com mãozinho de oração, um grupo era o grupo assim, deixa tudo como está, não mexe em nada. Existia um grupo que dizia assim, nós temos que voltar às fontes, nós temos que voltar à igreja inicial. E existia um grupo que era pelo aggiornamento, pela atualização da igreja. Né? E o mais gozado é que o grupo da origem de volta às fontes, o aggiornamento, se juntaram. O grupo que falava vamos voltar para a igreja mais primitiva era o grupo que pensava igual ao grupo que queria atualizar a igreja. Então, o esforço de mudar é necessário, ele faz parte da vida da igreja. Isabel, adorei. Obrigada pelas palavras. Que bom que você gostou, Isabel. Que bom. Que bom. Eu tento sempre trazer essas coisas para vocês, né? Essa semana foi muito conturbada, né? Segunda-feira eu tive consulta, não pude fazer live. Quarta-feira eu tive a banca de um grande amigo meu, que eu fui banca de qualificação dele. Mas hoje, amanhã, sábado, domingo, a gente vai fazendo as nossas lives por direito, tá? Vou me despedir de vocês e eu vou evocar Dom Oscar Romero para interceder pela gente. E Dom Oscar Romero é uma figura muito interessante, porque ele foi bispo de São Salvador, ele foi arcebispo de São Salvador numa época super conturbada, uma época de exclusão, de esquadrão da morte, de regime ditatorial, uma coisa ensandecida. E ele era um bispo muito conservador. E quando ele vai para lá e começa a conviver com aquelas pessoas, e começa a ver a realidade difícil daquelas pessoas e ver todo o caminho de injustiça, de maldade, de perversidade, de ameaça à vida, ele vai mudando. E eu acho que isso é importante. Frente à realidade, ele vai mudando, ao ponto de muita gente na época acusar ele de ser comunista, né? Mas como ele é santo, a gente sabe que ele não é, né? Como ele é santo, a gente vê que o que ele fazia era certo. Se quem puder, quem tiver interesse, dá uma procurada na vida de Dom Oscar Romero, né? Tem inclusive material do Verbo Divino sobre ele, e quem achar vai encontrar um filme muito, sim, não é 100%, mas é muito próximo da história dele, né? Tem até aquele ator Raul Júlia, como Oscar Romero. Mas vamos dar a benção para vocês, e amanhã a gente se encontra às 15h30. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem precisar sair, usa máscara, tá? Teve oportunidade, pintou a chance, toma a vacina, qualquer braço, qualquer vacina, tudo é dom de Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.